O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um brasileiro que mora em São Paulo e viajou para a Itália. As autoridades reforçaram que não há nenhum motivo para pânico no país. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? Então, eu não posso falar para o outro fazer a coisa certa porque eu vou ficar estressado, porque ele pode se ofender e porque eu tenho que tratar isso com leveza e humor. Tem gente morrendo! O Brasil termina 2021 com um total de 619.109 mortes por Covid registradas desde o início da pandemia. Bolsonaro. Quando a gente separa o número Presidente Bolsonaro. Havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarava o surto do novo coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Os primeiros casos foram detectados na cidade que desde então ficou famosa mundialmente, Wuhan, na China. Muito rápido o vírus apareceu em outras regiões do globo, produzindo novos epicentros da doença. Itália, Espanha, Estados Unidos. Por aqui, a chegada do SARS-CoV-2 ocorreu em fevereiro, quando, seguindo nosso calendário festivo anual, nos preparávamos para o Carnaval. Demorou para cair a ficha. Olhávamos perplexos ou indiferentes aos corpos sendo retirados das casas na Itália e aos draconianos procedimentos de isolamento social chineses. Foi apenas no mês seguinte, junto com as águas de março, que tardias medidas começaram a ser tomadas. Do dia para a noite, nossas vidas viraram de ponta cabeça. Mal sabíamos o que nos esperava pela frente. O mundo inteiro foi afetado pela crise sanitária. Um novo vocabulário e novos hábitos passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Máscaras, isolamento social, aglomeração, home office, higienização, negacionismo, quarentena, imunidade de rebanho. Fomos tomados por uma atmosfera de medo e morte que contaminou, assim como o vírus, nossas relações e nossos mundos. De alguma forma, a humanidade toda foi impactada pela Covid, mas por aqui, do lado de baixo do Equador, os efeitos foram ainda mais desastrosos, amplificando e generalizando nossas mazelas. Desigualdade, pobreza, corrupção, violência estatal, enfim, nossas velhas conhecidas tornaram-se ainda mais letais e escancaradas, até mesmo mais legitimadas. No Brasil, para piorar um pouco mais a situação, o processo foi conduzido por um governo negacionista, do qual, por ora, estamos livres. O resultado foi que chegamos à marca de quase 700 mil vítimas fatais da doença. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Assassino! Fascista! Os efeitos da pandemia não se resumem às mortes e aos casos de contaminação, embora eles, por si só, já sejam devastadores. Aquelas e aqueles que perderam pessoas amadas ainda vivem seus lutos. Sequelas da doença têm dificultado o cotidiano de milhares de pessoas.
A crise econômica tornou a vida ainda mais difícil, sobretudo da população mais pobre, principalmente pessoas negras e mulheres, atropelados de frente pelo desemprego e pela fome. Profissionais da saúde estão esgotados e se veem, depois da agonia dos dias de pico da doença, tendo que carregar nas costas um sistema de saúde público deteriorado e insuficiente para lidar com os desdobramentos da Covid. Muita dor, mas também houve muita luta, desde trabalhadoras e trabalhadores dos serviços essenciais, como de pessoas que se enredaram em mobilizações de apoio para famílias que ficaram sem renda do dia para a noite. A pandemia também deu maior visibilidade às mulheres e ao silenciado e exaustivo trabalho do cuidado, que se tornou ainda mais pesado. Passamos a reconhecer que sem o cuidado não há vida. De alguma forma, estamos todas e todos adoecidos, buscando reconstruir nossas relações e nossos mundos. No entanto, muito há de ser feito. Não podemos esquecer do que aconteceu. Pessoas devem ser responsabilizadas, aprendizados precisam ser considerados. Estamos sim construindo uma memória da pandemia, mas com seus efeitos ainda ressoando em nosso cotidiano. Nesse podcast, nosso esforço não será apenas tratar daquilo que experimentamos nos dias mais cruéis da pandemia. Queremos falar sobre os ecos da crise sanitária, incluindo aprendizados políticos e humanos desses tempos tão sombrios. Queremos também demonstrar como as ciências humanas, mais especificamente a antropologia, pode contribuir e muito para este debate. Enfim, nossa intenção aqui é criar um espaço onde múltiplas vozes poderão falar de suas experiências com a Covid-19. Vozes que tragam os ecos da pandemia a partir das periferias do Brasil e do mundo. Eu sou Milena Mateusi Carmo e este é o podcast Ecos Pandêmicos, que faz parte do projeto de extensão universitária A Pandemia do Covid-19 sobre perspectiva interseccional em territórios periféricos, diálogos entre Brasil e África do Sul, coordenado por Laura Moutinho, professora do Programa de Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e vice-coordenado por Márcia Tereza Couto, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina também da USP. O projeto é financiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e conta com o apoio do LISA, Laboratório de Imagem e Som em Antropologia. Até breve e estejam conosco nos próximos episódios. Este episódio utilizou áudios de Jornal Nacional, Poder 360, Jornal da Cultura, Esse Menino, Brasil de Fato, Canal UOL. Roteiro e direção, Milena Mateusi Carmo. Edição e desenho de som, Anderson Souza.